Como garantir a sua aposentadoria futura com imóveis e com valores 10 vezes maiores do que o governo vai te pagar quando você aposentar? Eu estou falando aqui não somente da sua aposentadoria, a aposentadoria da sua família, dos seus filhos. Isso interessa para você? Então eu vou te dar aqui exatamente o segredo para você conseguir isso com apenas 3 requisitos que você vai precisar quando se trata de imóveis, ok? 3 requisitos: fonte, análise e estratégia. 3 requisitos. O que são isso, né? Que são esses 3 requisitos? Fonte significa onde você vai conseguir os imóveis altamente lucrativos que vão garantir a sua aposentadoria futura. Você tem 5 fontes, nós temos 5 fontes, né, de modo geral: venda direta, venda online, leilão judicial, leilão extrajudicial e compra após o segundo leilão. A venda direta é excelente, ok? Só que você tem que saber onde buscar realmente essas oportunidades, onde você acha boas oportunidades para comprar imóveis por metade do valor em venda direta. A vantagem é que você não tem concorrência na venda direta. Quem chega primeiro e mostra, né, envia as documentações corretas, leva o imóvel. É uma oportunidade excelente, a gente tem conseguido muito isso aqui na Leilões e Investimentos. O segundo tipo, a segunda fonte, são as vendas online, né? As vendas online também são interessantes, você vai conseguir boas oportunidades, só que um pouquinho mais de concorrência. Leilão judicial e leilão extrajudicial, a concorrência cresceu bastante, então você vai ter que garimpar bastante para poder conseguir boas oportunidades e comprar bem nos leilões, sejam judiciais ou extrajudiciais. Agora, tem a compra após o segundo leilão. Pouca gente sabe disso. Pouca gente conhece essa fonte. Uma fonte excelente, com altíssimo lucro e sem concorrência. Sem nenhuma concorrência através de propostas, tá? Você pode fazer isso. Então, o primeiro requisito para você garantir a sua aposentadoria futura é, com imóveis, né? Para você conhecer as fontes. Onde buscar esses imóveis, né? Onde buscar exatamente os imóveis que são lucrativos nessas 5 fontes. Bom, qual que você pergunta, Carlos, mas qual dessas fontes você prefere? Eu prefiro a venda direta e após o segundo leilão. São as 2 melhores. Por quê? Não tem concorrência e você arremata, compra com valores muito abaixo dos 50% do imóvel. Eu vou te falar depois onde você vai conseguir mais informações sobre isso, aqui nesse vídeo ainda. O segundo requisito é a análise, tá? O segundo requisito, análise. O que significa análise? Aí nós dividimos em 2 partes, análise de mercado e análise da documentação. O que significa isso? Para você garantir a sua aposentadoria futura, você tem que fazer essa análise, comprar os imóveis certos. Para isso você vai ter que fazer análise de mercado, ou seja, o que você analisa no mercado? Liquidez e margem de lucro. Não adianta você comprar um imóvel barato se ele não vai vender, se não vai retornar o dinheiro para você. Então, é perda de tempo e esse é um dos maiores erros de quem compra imóveis em leilão sem nenhum conhecimento. Liquidez é se o imóvel vende. Em que tempo ele vende? Quanto tempo leva para vender esse imóvel? Se ele tem demanda. E, logicamente, existem ferramentas para te ajudar a avaliar isso. Como você avalia a liquidez de um imóvel? Existe uma ferramenta gratuita do Google, por exemplo, que vai te falar exatamente qual é o nível de procura mensal desses imóveis, né? No Google, por exemplo. Ou seja, um imóvel em qualquer bairro, qualquer cidade, você vai saber se está tendo procura ou não, se está tendo demanda. Porque isso vai impactar exatamente no tempo que o seu capital vai retornar e como você vai estruturar essa aposentadoria. Então, é de suma importância a liquidez do imóvel. A liquidez é mais importante do que você correr, é mais importante do que o lucro, né? do que a margem de lucro. É mais importante, porque não adianta você, eu comprei um imóvel de 100 mil por 10 mil, mas não vende. Então, ficou na mesma coisa, você ficou com um elefante branco na mão. Então, o importante é a liquidez. Eu ensino passo a passo como você, né, usa as ferramentas para definir a liquidez do imóvel. Então, a análise de mercado tem a ver com a liquidez, né, e também com a margem de lucro. Então, aí sim, você tem que associar esses 2 elementos.
a liquidez e a margem do lucro, né? A margem de lucro. Então não adianta só a margem de lucro. Qual que é mais importante? A liquidez, tá? A liquidez. Então, você, logicamente, não vai abrir mão da sua margem de lucro. É a mesma coisa de eu perguntar para você o seguinte: bom, 10% é um bom lucro para você? 10%? Depende, em quanto tempo? Se você retornar 10% em um mês, é um bom lucro? Se você retornar 10% em um ano, é um bom lucro? Não vai ser. Mas em um mês, excelente lucro. 100% é um bom lucro? Opa, 100% é uma margem muito boa. Mas para quanto tempo? 100% em um ano, bom negócio. Em 10 anos, já não é mais. Então, você tem que associar a liquidez, que é o tempo de venda do imóvel, com a margem de lucro. Associar essas duas coisas. Esse equilíbrio é que vai fazer você lucrar de verdade com o leilão de imóveis e garantir a sua aposentadoria futura com imóveis, ok? Olha bem o que eu estou te dizendo. O terceiro requisito é a estratégia. Você tem que ter estratégia, né? Ou seja, como você vai chegar nos resultados, como você vai chegar nessa aposentadoria, né, futura, como garantir isso? Você tem que ter estratégia. De repente você tem 100 mil reais para investir. Logicamente que não compensa você pegar 100 mil reais e imobilizar esse dinheiro comprando um imóvel para locação. Não compensa. Você vai ficar sem dinheiro e com um aluguel muito baixo. Então, existem estratégias para você executar, para você formar uma aposentadoria, construir uma aposentadoria com valores, né, com um valor 10 vezes maior do que o governo paga para você, paga aí para as pessoas que dependem do governo depois que aposenta. A maioria está passando dificuldade, ok? Então, qual seria uma boa estratégia, né? Qual seria uma boa estratégia? Você saber definir o que é ganho de capital e o que é renda. Se você tem um valor baixo de capital, então a sua estratégia vai ser de fazer ganho de capital, ou seja, comprar e vender. Para comprar e vender imóveis, você tem que saber qual é o melhor perfil de imóvel para esse tipo de estratégia. O imóvel que você compra com o objetivo de venda não é o mesmo perfil do imóvel que você compra com o objetivo de fazer renda. Então, o que eu recomendo para você? Se você tem um capital baixo, menor do que R$1 milhão, então você vai trabalhar esse capital para atingir uma meta, R$1 milhão, ok? Essa é a meta. Então, se você tem 50 mil, 30 mil, 100 mil, você vai focar na estratégia de ganho de capital, comprar e vender. Aí tem o perfil certo para esse tipo de estratégia, né? Ou seja, qual é o imóvel certo para se comprar e vender. Também explico em detalhes como você identifica essas melhores oportunidades. E aí você vai, então, fazer ganho de capital de forma exponencial, utilizando a fonte, as melhores fontes, que é a venda direta e após o segundo leilão, são as duas melhores que você não tem concorrência, e elas são mais rápidas, para você crescer o seu capital de forma exponencial, até chegar ao R$1 milhão, ok? Chegou ao R$1 milhão, aí sim, você dobrar R$1 milhão para 2 milhões é mais fácil, mais simples, do que de 100 mil para 200 mil. Por quê? Porque 100 mil, muita gente tem esse capital, então a concorrência nesse nível é elevadíssima. Mas a concorrência para quem tem R$1 milhão é outro jogo. Então tem gente que fala assim, eu prefiro então comprar 10, eu tenho R$1 milhão, vou comprar 10 imóveis de 100. Você não vai comprar. Porque a concorrência é mais alta, ainda mais se você usar as fontes erradas. Se você for para o leilão judicial, extrajudicial, né, se você for para a venda online, é bem mais concorrido. Você vai ter que focar na venda direta e na compra após o segundo leilão, ok? Nessas duas fontes, né, porque são as melhores. Então, você vai ter que trabalhar isso, né? Ou seja, fazer o seu capital crescer até R$1 milhão, e de 1 milhão para 2 milhões é mais simples de fazer. Agora achar o imóvel de alto padrão que vai fazer dobrar o seu capital, às vezes numa única operação, ou no máximo em 2 operações. E a partir daí, você fez 2 milhões, então você vai tirar 1 milhão, tá? Vai separar para outra estratégia, que é a da renda. Essa parte vai garantir a sua aposentadoria. E essa outra parte de 1 milhão, você continua fazendo ganho de capital. A cada 1 milhão que você gira aqui, a mais, você joga para outra parte, que é a renda, né? Ou seja, comprar imóveis com perfis para renda. Ou seja, você vai comprar um imóvel
pela metade do valor e vai locar esse imóvel para fazer renda para você, ok? Renda. Agora, você não precisa fazer somente renda mensal. Você pode também buscar imóveis com perfis de temporada. Hoje, com Airbnb e tantas outras plataformas, você ganha muito mais locando por temporada do que mensal e deixando para uma empresa administrar. Então, você não tem dor de cabeça. Ela que faz tudo, garante tudo. Hoje tem muitas opções no mercado. Então, você trabalha o ganho de capital com a renda, né? Fazer renda. Eu girando isso aqui, jogando dinheiro para renda. Daqui jogo para cá, daqui jogo para cá. E fortalecer o seu patrimônio. Então, você vai construir patrimônio. Patrimônio que te garante uma renda passiva, uma renda passiva, que com o tempo vai ser 10 vezes ou mais, tá? 10 vezes mais do que o governo paga numa aposentadoria. Além da valorização do próprio imóvel. Então, você tem a renda, tá? Que você comprou esse imóvel com valor baixo. Então, logicamente, quando você loca ou por temporada, né, ou mensal, o valor é muito maior da locação, porque é em cima do valor cheio, não do valor que você pagou. E com isso, então, você vai construir a sua aposentadoria futura. Bom, isso aqui é só uma explanação bem superficial, mas eu ensino isso dentro do meu curso Arrematação Acelerada. O que está impedindo você de fazer esse tipo de investimento para a sua aposentadoria futura? Por que você, pelo menos, não experimenta, porque existe garantia, o curso Arrematação Acelerada e aprenda essas estratégias que muitos já estão aplicando, milhares aí de investidores já estão aplicando e você está ficando para trás. Você não vai depender do governo, com certeza. Então, primeiro, multiplique o seu capital, depois faça renda com o seu capital. Então, aprenda a construir patrimônio para garantir a sua aposentadoria futura, não somente sua, mas da sua família e dos seus filhos, ok? Abaixo desse vídeo aqui, você vai ter aí um link, você vai ter um botão para você clicar e você vai conhecer o curso Arrematação Acelerada. Lá, tá falando acelerada. Por quê? Porque eu aplico nesse curso estratégias para acelerar a compra de imóveis pela metade do valor, com a finalidade de fazer ganho de capital e renda passiva, para garantir uma aposentadoria segura para você e para sua família no futuro. Ok? Então, clica aqui abaixo, conheça esse curso e se você entrar aqui para a nossa família da Leilões Investimentos, vai ser um prazer conversar com você. E a gente pode aprofundar essa estratégia, é só você agendar comigo como aluno, a gente vai conversar. Você tem vários bônus, a minha equipe, né, vai dar todo o suporte para você, enquanto você está aprendendo, você pode já comprar imóveis. Por quê? Porque a minha equipe vai te dar todo o suporte para a compra de imóveis, tirar todas as suas dúvidas. Nós temos especialistas separados, né, prontos ali, focados em atender você. Nosso suporte é muito bom, ok? Então, faça isso e eu te vejo do outro lado.